Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Eu preciso compartilhar uma palavra de Deus com você e creio que certamente os teus ouvidos estarão aguçados aquilo que o Senhor quer falar comigo e contigo, amém? Vamos lá? Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nos diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Em algumas traduções diz: muito pode por eficácia a súplica de um justo ou do justo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo vê, Senhor que nos sonda, Senhor que nos conhece por completo. Ah, Deus, te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco, venha tratar com a nossa alma, de modo de que sintamos e, acima de tudo, saibamos de que é o Senhor quem trata conosco. Pai, fala com os teus filhos. Amém e amém. Amados, hoje o Santo Espírito me impulsiona e faz com que a minha alma ferva a falar acerca das nossas orações. Ora, se é que estamos, acima de tudo, buscando ao Senhor. Porque muitas vezes nós temos nos queixado de muitas coisas, mas por incrível que pareça, nada disso é culpa de Deus, ou Deus é culpado. Na maioria das vezes, o maior problema está em nós. Nós não temos orado como de fato deveríamos estar orando. A maior ferramenta que podemos utilizar no século XXI, na era da modernidade, não é a tecnologia em si, mas acima de tudo, a intimidade com o Pai. Quando eu percebo e olho para esta palavra, Tiago dizendo, vai dizer, olha, a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. A oração. E talvez muitas vezes você tenha uma dúvida acerca do que realmente significa a oração. Oração nada mais, nada menos é do que você conversar com Deus. É você expor os teus problemas, falar para Ele onde está doendo, falar para Ele o que está se passando e, acima de tudo, ser sincero. Quando a gente medita e percebe o quanto a gente precisa melhorar em tanta coisa. No versículo 15 vai dizer, a oração da fé salvará o enfermo. E muitas vezes a gente prefere usar medicamentos, nada contra, tá? Mas em alguns momentos o remédio não resolve, e o remédio é a oração. O capítulo 5, versículo 15 está dizendo acerca de um dom do Espírito Santo, que é quando utilizamos a fé, junto com a fé usamos a oração, e dali então a gente é curada ou curado. E no versículo 16, a gente vai ver o que? Tendo falado sobre o lugar da oração em relação à doença, o versículo 13 e 15, Tiago oferece uma inferência resumida que ilustra o poder da oração. Os pecados que Tiago particularmente tem em mente podem ser aquelas de uma pessoa doente, que poderiam ter sido a raiz de sua doença, ou dos crentes em geral. Independente, ele não recomenda uma confissão pública geral de todos os pecados sem qualquer
tipo de descrição. O que quer dizer isso, pastor? Bom, aqui está dizendo que muitas vezes a gente erra para com o próximo e a gente não tem o caráter de dizer para com alguém que errou. Confessar, está dizendo, olha, confessa as tuas culpas, confessar os pecados, você se levantou por alguém e dali então você nem percebeu, mas a gente precisa confessar, precisa perdoar. E quando eu olho aqui, Tiago vai ressaltar a natureza da eficácia da oração. Embora numa tradução literal da frase grega seja inconveniente, as versões diferentes variem em suas traduções. A ideia básica é a oração que tem energia, ou seja, uma oração, quando ela é bem feita. E quando se utiliza a fé essa que não estamos tendo. O nosso maior problema, sabe o que tem sido? É que muitas vezes a gente acha que a oração do pastor é forte, a gente acha que a oração da missionária é forte, da pastora é forte, mas a gente sempre acha que a nossa oração é fraca. E não tem isso. Não tem termômetro de oração forte ou fraca. Tem oração sincera. Tem momentos onde as quais a gente precisa rasgar a alma e dizer para o Senhor, olha Deus, eu estou passando por isso, mas muitas vezes a gente esconde. E se bem soubéssemos de que Ele sabe de tudo, e a única coisa que a gente precisa é dizer para Ele, olha Senhor, olha, oração, está faltando oração. Sabe por que teu marido está assim e não se converte? Porque você não ora. Porque você muitas vezes não toma uma atitude de falar para Deus. Sabe por que teu filho está assim rebelde? Porque você não ora. E como se não orasse, também ainda não dá exemplo. Ah, meu amado, a palavra não é minha e nem eu estou falando de mim. Eu estou falando da palavra de Deus, a palavra do Mestre. A oração de um justo pode muito. Imagina de uma multidão de justos. Faz-me lembrar quando minha mãe estava enferma. Eu convoquei uma multidão de pessoas para orar pela minha mãe e de imediato minha mãe saiu do hospital e foi para casa, ficou curada. Mas muitas vezes a gente não bota muita fé nas nossas orações. Você tem que orar crendo, porque a oração é conversar com Deus. E se você conversou com Ele, deixa Ele fazer do jeito dele, do jeito que o apraz. Entendeu? Não é eu, é a palavra quem diz. É a palavra que ensina. É a palavra que nos dá a direção. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Olha aqui o que vai dizer no versículo 17 do capítulo 5 de Tiago. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu de chuva, e a terra se fez germinar em seus frutos. O que quer dizer com isso, pastor? É que muitas vezes, como eu disse para você, Elias era igual a gente. Ah, mas Elias era profeta. Não. Tinha muitas pessoas. Jabes orou e o Senhor mudou o quadro. Ana orou. Daniel orou. Todos na Bíblia oraram. Até o próprio Jesus orou. E por que você não quer orar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer, orai sem cessar. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 29, diz, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Entendeu, meu irmão? É tempo de orar. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de reclamar, não. É tempo só de orar. E é isso que a gente está faltando fazer.
Orar. Entregar na mão de Deus. Dizer, olha Senhor, eu posso até não ter força, mas eu estou sendo sincero aqui em pedir ajuda ao Senhor. Josafá orou e Deus deu vitória. Quantos homens e mulheres de Deus na Bíblia oraram e Deus respondeu? Deus respondeu. Por que contigo será diferente? É claro que não. Deus, ele vai te responder. Mas cabe a você orar. Deixar de lado. Porque muitas vezes a gente tem sensibilidade para falar da nossa vida por tanta gente, pessoas que a gente nem conhece. Mas a gente não fala para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, nos dá a direção de como orar. Orar com a porta fechada. Falando para Deus. Falando para Ele, porque Ele é quem vai resolver esta causa. Por incrível ou por impossível que esteja, Ele é o Deus do impossível. Deus é quem resolve. Amém? A oração é a conversa de dois amigos que têm acima de tudo intimidade e a súplica de alguém que pode pedir algo e saber que é atendido. Medita nessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Te convidando, dia 1 de setembro, estaremos dando início à campanha Lutando pela Minha Família. Amém? Em seu 3º ano. Te convido, você, independente da tua religião, independente se você é namorado, se você é casado, se você é noivo ou se você ainda está orando para Deus te dar. A campanha são para todas estas pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se inscreve no nosso canal, canal do Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém e amém, Jesus. Ô glória!